Queridos, que bom estar com vocês mais uma vez para ouvirmos do Senhor a sua palavra, a sua direção, a sua instrução. Nós estamos numa série especial falando sobre mulheres que inspiram. E nós vamos aprender hoje com a viúva pobre. Vou chamar de viúva pobre porque a palavra de Deus não fala sobre o nome dela, não é? Mas Jesus fala sobre ela. E Jesus faz um elogio a ela. Jesus observa a sua ação e ressalta, né? Faz uma ressalva sobre a sua ação. E vamos saber o que é que Jesus falou sobre ela. Mas essa mulher, na minha vida, ela me impacta muito. Ela me inspira, na verdade, não é? E vamos saber o que ela fez que foi tão importante. Jesus estava no templo, como ele esteve muitas vezes, e lá ele nos ensinou coisas a respeito da adoração. E ele observava todas as ações, tudo o que acontecia no templo. E algumas delas ele aprovou, outras não. Lembra sobre o comércio que havia no templo, que ele ficou tão indignado e saiu chicoteando e derrubando todas as bancas, né, de venda de animais para sacrifício e todas as outras coisas? Pois é, Jesus estava sempre no templo e sempre nos ensinando como deveria ser a adoração. E nessa situação, ele nos passa uma lição muito importante. E essa mulher vai nos inspirar muito. Eu quero ler com você o texto de Marcos 12, 41 a 44, que fala sobre essa situação, né? Este episódio. E diz assim: a oferta da viúva pobre. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Em primeiro lugar, a gente aprende com essa mulher que ela ofertou em sinal de adoração. A oferta é uma adoração, é uma manifestação de adoração a Deus, né? E Jesus estava ali no templo, ao lado do gasofilácio, observando como eles traziam as ofertas. E tinha um rico que chegou ali e os ricos depositavam grandes quantias. Mas a viúva pobre chegou e depositou apenas 2 moedas, equivalente a um quadrante. É como se hoje você depositasse R$1, né? E alguém chegasse lá, depositasse R$1.000, R$10.000, os ricos, né? Com grandes dízimos. E aí, o que Jesus disse? Olha, de todos que trouxeram as ofertas, essa mulher trouxe a maior oferta, porque todos trouxeram do que sobrava, mas ela, com a sua pobreza, na sua pobreza, ela deu tudo o que tinha. O que nós aprendemos aqui é que devemos ser generosos, mas generosos num nível extravagante, para poder, sabe, assim como essa viúva, impressionar o nosso Deus, impressionar a Jesus. Quando a gente ama muito alguém e a gente quer manifestar este amor, a gente dá bons presentes, não dá? Quando o nosso marido, ou os filhos, ou netos, pessoas que a gente mais ama faz aniversário, a gente quer dar o melhor, às vezes se sacrifica, paga em vezes, não é? Faz tudo o que pode para dar o melhor, para impressionar. Pois é, a oferta que agrada a Deus, a oferta que, sabe, demonstra aquela adoração que vem do interior, aquela paixão por Deus e por Jesus, tem que haver este sacrifício. Ela se sacrificou, ela deu tudo que tinha, não era o que sobrava. Ela fez um sacrifício para adorar ao Senhor e depositar no altar. E nós devemos nos inspirar também a isso. A palavra de Deus diz que nós não podemos ofertar com tristeza ou por constrangimento,
mas nós devemos fazer com espontaneidade, de coração. Então, se você ama ao Senhor e se você quer de alguma forma expressar uma adoração extravagante, traga diante do altar uma oferta extravagante. Busque o Espírito Santo e há momentos que o Espírito Santo vai dizer para você, faça isso. Sabe, mova os céus, me impressione, demonstre o seu amor por mim dessa forma, não é? E somos inspiradas a isso é muito importante. Ofertar é uma forma de honrar. Não é? E a honra, a raiz, né? O significado da palavra honra é peso em ouro. Ninguém honra sem se sacrificar, sem doar, né? Sem dar alguma coisa para aquela pessoa em quem queremos prestar honra. E ofertar é um nível de honra que prestamos ao nosso Deus. Amém? Então vamos nos inspirar com essa viúva e vamos realmente adorar a Deus com uma oferta que lhe agrade. Amém? Mas em segundo lugar, a oferta que agrada a Deus é aquela que tem valor para nós. Valor para Deus, o valor que Deus dá para a oferta é o valor que a oferta tem no nosso coração. Porque Deus é dono do ouro e da prata, Deus não precisa de nós, Deus não precisa da nossa oferta. Nós é que precisamos trazer diante de Deus a nossa oferta, não é? Em retribuição, como sinal de gratidão à fidelidade de Deus para as nossas vidas. E a oferta que agrada a Deus não é aquela que sobra, né? Deus não se agrada com esmolas, Deus se agrada com aquilo que é significativo para nós. Muitas vezes a gente se prepara o nosso final de semana para ter um tempo agradável, né? Aí saímos no sábado, fazemos um passeio, comemos fora e tantas coisas a gente gasta dinheiro e nunca se prepara para se apresentar diante de Deus no culto com a adoração através da oferta. Ou muitas vezes gasta tanto durante a semana, final de semana, que o que sobra na carteira ou o que sobra na conta bancária é tão mínimo que você dá aquilo que sobra porque você já teve tantas outras prioridades na sua vida financeira, não é? Eu creio que a oferta que agrada a Deus é aquela que tem valor para nós. Tem uma discípula minha que ela deu um testemunho que muito me impressionou. A mãe dela era uma mulher aposentada e no final da sua vida vivia com muito pouco. Mas sempre quando ela recebia aquilo que ela tinha, ela tirava, né? E já guardava o dízimo e depois uma oferta para dar toda semana quando ela ia no culto. E ela ensinou a sua filha, olha, nunca se apresente diante de Deus sem ter algo para ofertar. Eu achei esse testemunho lindo e eu procuro fazer isso na minha vida. Sempre me apresentar diante de Deus em adoração, mas não só com palavras, mas com ação que realmente tenha valor para mim. Então, meu querido, tem um texto que eu quero citar também, que foi um exemplo de alguém que ofertou com significado e valor para si, que foi o rei Davi. O rei Davi teve uma época que ele teve que sacrificar ao Senhor, porque o Senhor havia trazido uma disciplina sobre o povo, não é? Porque o povo havia pecado e Deus então trouxe uma grande praga de enfermidades sobre o povo de Israel. E quando Davi foi buscar a Deus do que se tratava, e quando ele soube do que era, ele entendeu que ele tinha que se sacrificar ao Senhor, apresentar ao Senhor com um sacrifício para que o Senhor se apartasse com aquela disciplina e se agradasse dele. Então ele vai até onde o anjo do Senhor está, que é o próprio Jesus ali, e ele faz um altar e oferece sacrifício. Mas o lugar onde o anjo do Senhor estava era numa propriedade de um homem chamado Ornã. E quando ele chega lá, o rei Davi, na propriedade, né, na terra de Ornã, Ornã diz para Davi, olha rei, você não precisa me dar nada, você pode pegar a terra, pode fazer altar, pode fazer o sacrifício, que tudo que é meu é teu. Ofereceu a Davi para que ele fizesse sacrifício ali sem que tivesse que comprar a terra. E sabe o que Davi disse? Tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Davi estava dizendo que queria comprar a terra,
porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então, meus queridos, minha querida, meu querido que está aqui me ouvindo, está nos inspirando com essas histórias tão extraordinárias, tão maravilhosas, exemplos de fé, exemplos de adoração. Vamos ser como essa viúva pobre, que na verdade eu chamo ela de rica viúva, não é? Ela deu o que realmente tinha valor para si. E Jesus interpretou aquela oferta como uma oferta de grande valor. Davi estava dizendo assim: eu quero ofertar, mas não quero ofertar alguma coisa que eu recebi de você, Orná, sem que me custe alguma coisa. Eu quero comprar a terra, eu quero pagar por ela, porque quando eu entregar para Deus, essa oferta vai ter me custado algo. Meu querido, a oferta que Deus se agrada é assim, algo que realmente tenha valor no nosso coração. Porque antes de, avaliar a quantidade, Deus avalia a qualidade daquela oferta. O que significou para nós no nosso coração. Porque Deus, Ele não quer o vil metal, como dizem por aí. Ele não quer, na verdade, a expressão de adoração através da oferta não é aquilo que podemos trazer materialmente falando, mas é a expressão da adoração que podemos nos apresentar diante de Deus. Amém? Então vamos nos inspirar com esta mulher, né? Que possamos trazer uma oferta que realmente tenha valor para nós, para que tenha valor para Deus. E para terminar, em terceiro lugar, eu quero dizer para você uma coisa. Eu chamo essa viúva de a rica viúva pobre. Porque para os homens ela era pobre, porque ela tinha poucas coisas materiais, mas ela era rica para com Deus. E tem um texto que expressa muito bem o que significa ser rico para com Deus. Uma vez Jesus contou uma parábola que ele disse assim, que um homem teve uma grande colheita. E ele falou, olha, o que eu vou fazer com isso? Vou aumentar os meus celeiros para poder guardar tudo que eu tenho, não é? E lá o texto, lá em Lucas 12, 16 a 21, ele disse assim, e disse, farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Ele estava dizendo, olha, eu quero ampliar os meus celeiros porque a colheita foi muito farta. E programando todos o seu progresso, né? O seu enriquecimento, entusiasmado, né? Fazendo projetos. Então, né, o homem dizendo, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Isso é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que essa parábola nos ensina? Que podemos fazer muitos projetos pessoais, materiais, podemos ter muitos progressos, mas isso não deve ter a prioridade na nossa vida. As riquezas materiais, elas nos tornam ricos aqui, mas como ser rico para com Deus? A palavra nos responde lá em 1 Timóteo 6,18, que é o Espírito Santo nos ensinando a respeito das riquezas. E ele estava dizendo para os ricos como eles têm que praticar. E um dos conselhos é que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, como tornar a nossa riqueza material em riqueza eterna para Deus? Como ser rico na terra e rico no céu? Você tem que estar pronto com tudo que você tiver, a dar, a repartir, a viver, a fazer boas obras com o que Deus te deu materialmente. É assim que, sendo rico materialmente, possamos ser ricos espiritualmente. Rico para com o mundo e rico para com Deus. E essa viúva que era pobre para com o mundo, ela foi rica para com Deus, se tornou uma mulher rica, porque foi aprovada, com pouco que tinha, soube capaz de se doar, de doar a Deus em adoração. Então vamos nos inspirar como ela e fazer como ela, ser extravagante no repartir e nos tornarmos ricos, ricas para com Deus?
eu verdadeiramente espero me inspirar e praticar muito mais do que eu aprendi, sabe? Na questão da oferta, da adoração e ofertar, como eu tenho aprendido, como eu aprendi com essa mulher. Que você se inspire também, ok? Então, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para que você possa ser avisado das novas mensagens. Deus abençoe o teu coração.